Fala pessoal, aqui é Daniel José. Eu fiz recentemente um vídeo sobre como que foi o processo em que eu decidi que eu ia tentar fazer uma faculdade no exterior, né, fazer mestrado lá nos Estados Unidos, e como foi todo o processo até chegar lá no mestrado finalmente em agosto de 2015. E aqui eu queria nesse vídeo aqui contar como que foram os 2 anos de mestrado que eu passei lá em Yale. Eu queria pedir para vocês aí darem like no vídeo, clicar no sininho para receber notificação dos nossos novos conteúdos e também se inscrever no canal. Por fim, se vocês gostarem do conteúdo também, espalharem para as pessoas que vocês gostam, enfim, que pensam em estudar fora e por aí vai. Mas enfim, a ideia é um pouquinho aqui falar com mais detalhes de como que é a experiência de fazer um mestrado nos Estados Unidos. A experiência de fazer um mestrado numa boa universidade americana como Yale é talvez a experiência mais próxima de uma experiência perfeita em educação. E isso por diversos fatores, né? Antes de falar os fatores, porque eu acho que é uma experiência tão incrível, eu queria só contextualizar um pouco, que eu falei no outro vídeo, né, que foi a primeira vez, quando eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado, foi a primeira vez que eu pisei num país que tem a língua materna, o inglês. Então, o meu inglês não era tão, apesar de eu ter passado nas provas, tal, não era tão desenvolvido assim. E o primeiro semestre no mestrado foi bastante difícil, porque eu tinha dificuldade de entender alguns sotaques mais puxados, alguns sotaques britânicos, de outras regiões dos Estados Unidos que para mim eram mais difíceis de compreender. E no contexto onde você está numa outra língua e tendo discussões de alto nível, é mais difícil ainda, né? O peso é muito maior. A discussão não pode ser superficial, então a dificuldade de lidar com o inglês é bastante real e para mim foi bem complicado no começo. Mas depois de um tempo a gente supera e a gente se acostuma. Bom, por que a experiência de se estudar, de fazer o mestrado fora é tão bacana? Em primeiro lugar, porque vários aspectos são muito interessantes. A infraestrutura da universidade é perfeita, é incrível, é uma coisa impressionante, dá até a impressão que você está em Hogwarts, assim, que você está no livro do Harry Potter às vezes, é uma maluquice. Tudo que você precisa em termos de infraestrutura você tem para esportes, para bibliotecas para você estudar, lugares para você relaxar, então espaços com bastante área verde, espaços onde você pode viver arte, então tem galerias de arte incríveis, tem teatros, tem, enfim, concertos da própria universidade, são muito bacanas, sempre gratuitos, isso era uma coisa muito legal, até para a gente poder viver nossa vida espiritual. Tinha uma baita infraestrutura, então, por exemplo, tinha mesquita para os muçulmanos, tinha igrejas cristãs de diferentes denominações, tinha sinagogas, templos para budistas, enfim, todos muito próximos e ligados à universidade para que os alunos possam viver uma experiência completa e se dedicar de forma integral para a sua formação intelectual, mas sem deixar de lado esses outros aspectos da vida que são tão importantes. Tudo era desenhado de uma forma a responder às suas necessidades como um aluno. Então, por exemplo, eu sou católico, né? Eu ia todas as missas de domingo, só que eu raramente conseguia ir domingo de manhã, porque eu acordava cedinho e eu começava a estudar, e era muita coisa, assim, o ritmo, a carga de trabalho, de estudos é enorme, e só que eu só conseguia me liberar domingo à noite, então tinha uma missa às 10 horas da noite para os alunos. E eu ia nessa missa domingo às 10 horas da noite. Então assim, tudo é feito, desenhado para que você consiga ter uma experiência educacional muito boa. Eu fazia por volta de 5 a 7 matérias por semestre. E cada uma dessas matérias exigia que você, via de regra, lesse um livro de uma aula para outra. Ou seja, eram de 5 a 7 livros por semana que eu tinha que ler. Ou seja, um livro por dia praticamente, além de redações, de trabalhos em grupo, se você pegar uma matéria na escola de negócios. A carga de leitura na escola de negócios é um pouco menor, mas tem muito mais trabalhos em grupo que demandam bastante tempo também. Então, assim, é um volume de trabalho muito grande. Foi lá, por exemplo, que eu desenvolvi essa técnica para conseguir ler muito rápido, que é de você ouvir o livro, ouvir o audiobook do livro,
né? E ler o livro ao mesmo tempo, só que eu ouvi numa velocidade rápida. Então, às vezes, um livro de 300 páginas, você lia em poucas horas, numa manhã, e ganhava muito tempo para conseguir fazer outras coisas. Eu geralmente chegava da biblioteca meia-noite e meia, 1 da manhã, e aí eu pegava a bicicleta e subia um bosque, né, no escuro, ouvindo audiobook também, e ficava pedalando, tipo, da 1 até umas 2 e pouco da manhã, e aí acordava o dia seguinte às 8, e continuava. Então era meio que meu ritmo era assim. Você olha a programação de diversos departamentos, você via, poxa, será que eu vou na palestra do presidente do Equador ou do diretor da CIA? Sei lá. Então, assim, palestras incríveis de pessoas com experiências impressionantes, pessoas muito inspiradoras. Enfim, você tendo a oportunidade de interagir com essas pessoas. Quando você entrava na sala de aula, era muito interessante, porque o corpo discente, né, os outros alunos, não eram aqueles nerds que a gente imagina, mas eram pessoas que eram, cada um da sua forma, muito talentosos. Então, tinham pessoas que cresceram em campos de refugiados, enfim, em determinado país. Um outro era neto de um presidente dos Estados Unidos, né? Acho que essa história eu já falei bastante, né? Tinha um outro que, foi consultor de uma grande consultoria na Alemanha, o outro foi do mercado financeiro em Londres. Então, assim, pessoas com históricos muito diversos, né? Com bagagens muito diversas e com experiências completamente diferentes. Então isso dava uma riqueza para as discussões muito grande. O nível dos professores também era impressionante, porque eu tive aula, por exemplo, com o Ernesto Zedillo, que foi ex-presidente do México. Então, quando acabava a aula, vira e mexe, eu acompanhava ele até o escritório dele e a gente ia conversando. Então, eu tinha a oportunidade de conversar com um cara que foi presidente do México, de 94 ao ano 2000, e buscar conselhos com ele, buscar os pontos de vista dele, discutir com ele sobre vários temas. A gente falava muito sobre populismo na América Latina, sobre esquerdismo na América Latina também. Muito interessante essa troca de ideias, de informação com pessoas que têm bagagens impressionantes. Eu tive, por exemplo, uma outra aula com um general do exército americano que comandou o ataque ao Iraque. Então, enquanto ele estava comandando o ataque ao Iraque, os seus 300 mil homens, 250 mil homens, não sei, eu estava ali na Jordânia trabalhando para os refugiados do Iraque que vinham até a Jordânia. Então era muito interessante, porque a gente trabalhava em pontas diferentes, mas a gente, mesmo tendo visões diferentes, conseguia ter discussões incríveis, né? E isso é uma coisa que é legal. A diversidade nessas universidades é super valorizada, e isso é legal, porque se você vai em muitas das universidades por aqui e se você fala diferente daquilo que a maior parte das pessoas falam, por exemplo, eu, Daniel, como deputado do Novo, liberal, se eu for na FEFELESH, na USP, cara, eu não vou ser bem recebido e eu não vou ser, provavelmente não vou ser respeitado, né? Então, não é nem como um deputado ou como, sei lá o que, mas como ser humano, entendeu? Então esse é um pouco da diferença, né? E por que as diferenças lá são valorizadas? Por diversos motivos. Um deles é que as discussões são de fato profundas. Então a gente não fica falando de visão política sem fundamento. A gente elabora argumentos, organizam eles de forma lógica e vai para o debate. E aí, o outro lado que pensa diferente vai vir com os seus argumentos. Então, às vezes, você acaba que outras pessoas te convencem de coisas que você antes não achava que procediam e vice-versa, você também convence os outros. Então, a construção, o debate, esse embate de ideias, né, é muito poderoso e muito frutífero, porque faz a gente crescer de fato, porque são discussões profundas sobre os temas. E quando eu chegava na sala de aula, na minha cabeça ia ser um professor que ia para a lousa ficar explicando as matérias, mas não. A maior parte das salas de aula era como se fosse uma sala de reunião, uma mesa no centro, várias cadeiras em volta, as turmas tinham por volta de 15 a 30 alunos, e a gente passava a discutir. E o professor, ao invés de transmitir aquele conteúdo, ele era o mediador da discussão. Então ele virava para mim e perguntava: Daniel, você quer começar? Me fala a sua análise sobre o livro que a gente teve que ler nessa última semana. Esse livro é dividido em tantas partes, ele fala sobre esse tema e tal. Aí o professor já, não, pode parar. Não é isso que eu quero saber, eu não quero que você resuma para mim o livro. Eu quero que você, na verdade, me dê a sua análise.
que você pensa sobre a argumentação que o autor demonstra no livro? O que você pensa sobre os principais pontos que ele traz nesse livro? Você concorda, discorda? E aí você começava a entender que não era só assimilar um conteúdo, era trazer um ponto de vista, a elaborar um ponto de vista, ter uma visão crítica sobre as coisas. E isso era completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido como experiência educacional. Eu sempre fui cobrado a provar que eu estudei aquelas matérias, a provar que eu tinha consumido aquele conteúdo, mas não que eu tinha digerido e criado ideias sobre aquele conteúdo, entendeu? E além disso, tem um ponto importante que eu acho que é bem diferente aqui do Brasil, que os departamentos, na maior parte das universidades brasileiras, são bastante fechados neles mesmos, né? Então, por exemplo, me formei em economia, eu basicamente só tive aulas de economia e no máximo uma aula ou outra de administração e tal. Agora, nos Estados Unidos, a sua formação, pelo menos nessas escolas como Yale, Harvard, por aí vai, você pode ter uma abertura para estudar matérias de diversos departamentos diferentes. Então eu, por exemplo, peguei várias matérias na escola de Direito, várias na escola de Negócios, de História, Economia, Relações Internacionais, Psicologia. E uma vez que você está muito próximo da fronteira de conhecimento de diversas áreas, você consegue fazer uma coisa que é muito raro conseguir fazer nas universidades aqui no Brasil, que é conectar pontos e de áreas completamente diferentes para criar coisas novas. E quando você tinha discussões na sala de aula com alunos talentosos, com professores com experiências profissionais incríveis, com todos os alunos aprendendo sobre áreas diferentes, percebe que é um ambiente extremamente frutífero para surgimento de ideias novas, para surgimento de teorias novas, para surgimento de protótipos de engenharia, sei lá, enfim. E por último, assim, terminando, as universidades americanas, em especial Yale, que é onde eu tive mais experiência, tem um foco e um desejo muito grande que você consiga se desenvolver em todos os seus interesses intelectuais. Até um extremo. Qual que é esse extremo que eu estou querendo dizer? Entre o primeiro e o segundo ano do mestrado, a gente tem por volta de 3 meses de férias, que são as férias de verão lá do hemisfério norte. E aí nessas férias de 3 meses, os alunos vão fazer algum tipo de estágio, um estágio de férias e tal. Só que eu não queria fazer estágio de férias, eu não queria ficar no escritório, mesmo que seja um escritório muito interessante, com atividade interessante, como, sei lá, trabalhar no Banco Mundial em Washington, trabalhar numa instituição financeira boa em Nova York, que eram coisas que estavam no alcance, que poderiam acontecer, mas que eu não queria nem sequer, olhar para isso. Por quê? Eu decidi usar esse período para conhecer o Brasil que eu nunca conheci. Então a universidade me patrocinou para eu fazer uma expedição, uma viagem por 20 dos municípios com os menores IDHs do Brasil. Então eu percorri o interior do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, 20 cidades em 10 semanas e 2 meses e meio, né? E foi um período em que eu pude conhecer realidades brasileiras que eu nunca tinha ideia que existiam. E isso enriqueceu minha visão de Brasil de uma forma que hoje eu entendo muito daquilo que às vezes as pessoas acham que a gente, por estar em São Paulo, num contexto completamente diferente, não entende. Então, assim, eu fui lá, eu vi, eu conheci as pessoas, eu entendi os desafios da administração pública, os desafios da educação. Foi nessa época que eu comecei a me aprofundar sobre educação e me interessar mais. Então, foi uma experiência extremamente rica. A universidade não demanda nada em troca. Eu só tive que fazer um relatório de 3 páginas, mas eu tive essa oportunidade incrível de me formar como alguém que quer ter um impacto na sociedade, quer ter um impacto no Brasil no futuro. Eu acho que a gente aqui no Brasil está muito longe de chegar nesse nível, por diversos problemas que a gente pode falar, inclusive, num vídeo mais pro futuro. Mas é o que eu disse, assim, essa oportunidade de estudar numa universidade como Yale, nesse contexto todo, é talvez uma das oportunidades mais especiais que eu tive na minha vida para me desenvolver e que eu sou muito grato e que eu espero que isso sirva de inspiração para você que pensa em estudar fora, para você que conhece alguém que pensa em estudar fora, para não desistir no meio do caminho, persistir, porque é realmente uma oportunidade única. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desejo uma boa quarentena aí para vocês. Peço para vocês, se vocês tiverem gostado, deem um like nesse vídeo, cliquem no sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal e passem para as pessoas, compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar de alguma forma, beleza? Valeu, obrigadão!